cessai de fazer o mal. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. O salmista, que ele descobriu que quanto mais ele guardava o pecado, mais ele tentava esconder, mais ele sofria, sentia definhar a alma dele. E a partir do momento que ele aprendeu a confessar o pecado, enquanto ele podia achar a Deus, descobriu que poderia vir muitas águas e elas não afogariam. E aqui em Isaías, Deus usa o servo dele para falar com o povo de Judá. Porque o povo de Judá era um povo rebelde, que estavam vivendo uma vida dissoluta. E Deus fala com eles: o boi e o jumento sabem quem são os donos deles, obedecem o dono deles. Mas o meu povo não conhece quem é o Deus deles, não obedece o Deus dele. E ele fala com eles, porque aquele povo, naquela época, eles começaram a lidar tanto com as nações pagãs que começaram também a agir como eles. E nunca foi o plano de Deus eles agirem como o povo pagão. Tinha que fazer a diferença, né? E ao contrário do que Deus havia ensinado a eles, que eles deveriam amar ao próximo como a si mesmo, que eles deveriam honrar o pai e a mãe, que eles deveriam amar a Deus acima de qualquer coisa, eles simplesmente passaram a se importar apenas consigo mesmo. Era um povo egoísta, cobiçoso, ganancioso. Então eles começaram a agir de má fé, principalmente com aqueles que eram desamparados. Ninguém por eles, como os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros. Então tudo que eles podiam fazer para dar tombo nesse tipo de pessoa e conseguir obter lucro em cima dessas pessoas, eles faziam. E sendo que tirando os estrangeiros, todos os outros eram pessoas de suas próprias nações. Eram compatriotas, das próprias regiões deles, eram compatriotas deles. Então, quer dizer, são pessoas que eles deveriam tratar com bondade. Além de ser pessoas desvalidas, desamparadas, eram também pessoas da sua própria nação. Eram compatriotas deles. Mas eles não estavam nem aí, porque o que eles queriam era apenas obter vantagem, obter lucro, obter coisas boas para eles. Não importava a quem eles feriam, a quem eles magoavam, em quem eles passavam por cima. Mas Deus, ele é muito misericordioso, ele é bondoso, ele é justo. O prazer dele é em nos abençoar, em nos ajudar, em fazer o bem para nós. Então ele chama o povo para parar de fazer aquilo, parar de cometer aquele pecado, parar de fazer aquelas maldades. Então ele fala para o povo: lavai-vos, purificai-vos, tirai as maldades dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Porque eles acreditavam que mesmo eles fazendo tudo de errado, tudo que era contrário à lei de Deus, tudo que Deus havia mandado a eles fazerem, eles continuavam prestando culto, eles continuavam fazendo sacrifício, achando que isso estava agradando a Deus. Só que Deus fala para eles: não adianta vocês fazerem nada disso, porque o que eu quero é misericórdia, o que eu quero é bondade, o que eu quero é amor, o que eu quero é justiça. E isso vocês não estão agindo. Vocês não estão me agradando. Então ele manda o povo se lavar, se purificar, confessar o seu pecado e deixar o seu pecado. Porque muitas vezes a gente se afasta do mal, mas não é só afastar do mal. Nós temos que aprender também a praticar o bem. Porque é isso que o Pai quer. Ele quer que nos afastemos do mal, abandonemos o pecado, confessemos a Ele o pecado que nós cometemos, abandonamos o pecado e passamos a fazer o bem. Por isso que quando Zaqueu ele fala, quando Jesus, ele recebeu Jesus na casa dele, a primeira coisa que ele fala com Jesus: se alguma vez eu fiz dolo a alguém, eu prejudiquei alguém, eu quero retribuir 4 vezes mais. Porque aquela pessoa que realmente se converte fielmente a Deus, verdadeiramente a Deus, ele, além de não querer cometer os erros que ele cometeu no passado, ele quer ajudar outras pessoas, ele quer abençoar outras pessoas. Aquele para quem ele fez injustiça, ele quer agora ser justo. Aquele que ele deu tombo, ele agora não quer dar tombo mais, ele quer ajudar aquela pessoa. E é isso que agrada a Deus. E Deus fala para eles que mesmo eles tendo feito tantas coisas horríveis, cometido tantos pecados terríveis,
Se eles vierem fielmente, verdadeiramente, com o coração contrito, realmente querendo o perdão, ele fala que não importa que os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, que eles vão se tornar branco como a neve. Não importa que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a branca lã. Então não importa o que você fez, qual o pecado que você cometeu, a partir do momento que você toma uma decisão, não, a partir de hoje eu não quero mais cometer esses pecados, eu não quero cometer esse erro, eu vou me chegar a Deus, eu vou me confessar, eu vou mudar de vida, eu quero a partir de hoje praticar o bem. Ele pode ter certeza, ele te limpa, ele te purifica, porque ele é fiel. Ele é fiel e não há nada no mundo que ele não possa limpar, que ele não possa transformar. Nenhuma pessoa, por mais errada que seja, ele pode transformar a vida dela. Em 1 João 1:9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, além de perdoar, ele purifica para nunca mais ser lembrado dos nossos erros. E aí no final ele faz uma promessa: se você quiser fazer tudo isso e me ouvir e me atender, você vai comer o bem desta terra. Então, além dele nos perdoar, dele nos purificar, ele ainda quer nos dar o melhor desta terra. Esse é o Deus que nós servimos, né? Ele não teria necessidade nenhuma de fazer nada para nós, mas ele fica tão feliz quando a gente reconhece os nossos erros e vem até ele, pede perdão e confessa o pecado e muda de vida, que ele quer nos dar o melhor desta terra.